Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4, e vamos ler a partir do versículo 43. João 4, a partir do versículo 43. Jesus fez uma viagem a Jerusalém e ele estava voltando. Na volta, ele parou numa cidade de Samaria, quando teve aquele encontro com a mulher samaritana. Aqui ele prossegue na viagem. Então está escrito, João 4, 43. Percorridos 2 dias, Jesus saiu dali e foi para Galiléia, de onde ele tinha se encontrado com a mulher samaritana. Porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Jesus foi outra vez a Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor. Informaram: ontem, à 13h, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir da Judéia para a Galiléia. O poder da palavra de Jesus. O texto diz que ele tinha, voltando de Jerusalém, ele foi para a Galiléia. E na Galiléia ele foi para Caná da Galiléia. A gente conhece bem o lugar onde ele transformou água em vinho. E lá estava um oficial do rei. Pelo título que é traduzido aqui, era um oficial importante, graduado. E o oficial estava com o filho nas últimas. O texto diz morrendo, uma situação muito difícil. E ele pediu a Jesus para que fosse curar o seu filho. Caná da Galiléia estava distante cerca de 30 quilômetros de Cafarnaum, onde aquele oficial do rei morava e onde estava o seu filho doente. Nós sabemos pelas Escrituras que Jesus foi criado em Nazaré, Galiléia. Ele era bem conhecido naquela região. Era filho de um carpinteiro. E oficial de um rei, tendo uma necessidade, procurou Jesus. Isso mostra que ele tinha fé. E mostra que ele se desfez do seu orgulho de um oficial do rei para procurar, na verdade, um carpinteiro. Jesus estava iniciando o seu ministério, estava no início do seu ministério. Isso ensina, meus irmãos, que quando nós temos necessidade, nós devemos saber a quem recorrer. Ele conhecia Jesus pelas notícias que ouvia, pelos milagres que já tinha operado e pelos ensinos de Jesus. E movido pela fé, ele foi de Cafarnaum a Caná da Galiléia
para colocar a sua necessidade diante de Jesus. Nesta tarde, Ele está presente. Ele disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio dele. É o momento de nós trazermos a Jesus as nossas necessidades. Mas a fé foi provada. O texto diz que os galileus receberam bem Jesus porque tinham visto os milagres, os sinais que Jesus tinha operado em Jerusalém. Mas parece que a fé não era autêntica. Eles estavam mais impressionados com o extraordinário, com milagres. E quando Jesus ouviu o pedido daquele pai, ele disse: se vocês não virem milagres e sinais, vocês não creem. Já ouviram pessoas dizer: eu preciso de ver para crer? Mas quando Jesus disse a Marta que Lázaro haveria de ressuscitar, ela disse: eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. E Jesus disse para Marta: eu já não disse para vocês que quem crê vê as maravilhas de Deus? Jesus não está dizendo que a fé verdadeira, genuína, não exige ver para crer. Mas a pessoa fundamentada na palavra de Deus, ela crê, e crendo ela vê as maravilhas de Deus. Aquele homem não desanimou. Ele tinha um profundo amor pelo filho. Ele não estava preocupado só com o espetáculo, com a realização de milagres, de sinais, de prodígios. Ele queria a cura do filho. Estava crendo que Jesus podia atender a sua necessidade. E quando Jesus disse, e o texto disse para ele, mas a impressão que Jesus estava dizendo mais para os galileus, porque é isso que a gente lê no Evangelho de Lucas, quando Jesus usou a mesma expressão: um profeta não tem honra na sua terra, na sua casa. Ele não desanimou com a afirmação de Jesus, mas ele pediu, havia urgência no pedido: desce, mestre, antes que ele morra. Meus irmãos, quando nós cremos, nós devemos perseverar na fé. Deus às vezes testa a nossa fé. Por que nós buscamos a Deus? Aquele homem era movido pelo amor ao filho, pela necessidade do filho, que estava numa situação muito complicada. Jesus contou a parábola de uma viúva persistente. Ela pedia a um juiz para que fizesse justiça, atendesse a sua causa, e o juiz não dava atenção à mulher, mas ela insistiu. Até que o juiz disse: eu não temo a Deus, não respeito os homens, mas essa viúva me importuna, eu vou atender e vou fazer justiça. E Jesus disse: ouçam que um juiz iníquo disse: quanto mais o Pai Celestial não atenderá ou atenderá as orações dos seus filhos. A história que Jesus contou da viúva foi para nos estimular a fé. E as provações têm o objetivo de nos fazer amadurecer na fé. Essa é a história que a gente lê na Bíblia a respeito de Abraão. Quando Abraão chegou a Canaã, ele foi da Mesopotâmia, ele estava com 75 anos de idade. E Deus fez uma promessa de que a descendência dele seria numerosa. Mas tinham passado 10 anos e não nascia o filho. Aí ele acertou com Agar, e Agar se engravidou e teve um filho que seria considerado filho de Sara e de Abraão. Quando Deus se manifestou outra vez a Abraão, dizendo: olha, a tua descendência vai ser numerosa. O Abraão disse: eu sei que Ismael viva na tua presença.
não é Ismael. É um filho que vai nascer de você e de Sara. O texto diz que Abraão se encurvou, colocou o rosto no chão e sorriu. Em Romanos 4, Paulo nos ensina, inspirado pelo Espírito, que não foi um riso de incredulidade, nem zombeteiro, mas de surpresa. Por isso que nasceu Isaac. Por isso que ele é chamado pai da fé. Este homem provado, ele insistiu: Senhor, desce depressa, antes que meu filho morra. E aqui uma surpresa. Jesus disse: pode ir. Ele queria que Jesus fosse com ele, fizesse uma oração. Às vezes as pessoas esperam um ritual. Vai que teu filho vive. Há uma versão que diz: teu filho vive. Aqui não foi uma profecia. O seu filho vai ficar melhor. O seu filho vai sarar. Mas foi uma palavra de poder. O teu filho vive. E o texto diz que aquele pai creu nas palavras de Jesus e foi. De Caná da Galileia para Cafarnaum. Foi. Meus irmãos, quando cremos na palavra de Deus, a gente obedece. Quando a gente realmente crê, a gente obedece. E quando obedecemos, as coisas acontecem. Eu sempre ilustro com a cura de um aleijado. Jesus disse para ele: levanta e anda. Ele poderia olhar para Jesus e dizer: o senhor está brincando comigo, o senhor não vê que eu sou aleijado? Mas ele creu na palavra, e no momento em que obedeceu, ele se levantou e andou. É assim. Ele creu e foi. No dia seguinte, hoje para ir de Caná da Galileia a Cafarnaum é fácil, né? Mas na época era diferente. No dia seguinte, quando ele estava chegando a Cafarnaum, os seus servos foram ao seu encontro dizendo: o teu filho vive. Eu falei: quando foi que isso aconteceu? Foi ontem, cerca da hora 7ª, que corresponde a nossa 1h da tarde. 1h da tarde. E ele percebeu que foi exatamente naquela hora que Jesus disse para ele: o teu filho vive. E ele creu. Mas aqui aconteceu algo extraordinário. O texto diz que diante disso, ele e toda a sua casa creu em Jesus. Mais do que uma cura, mais do que um benefício para atender uma necessidade urgente, o texto deixa claro, como aconteceu com a mulher samaritana, que ele creu em Jesus como Messias, como Senhor, como Salvador. Ele e toda a sua casa creram em Jesus. João registra alguns milagres de Jesus, ele chama esses milagres de sinais. E no último capítulo, no penúltimo capítulo de João, ele disse que Jesus fez muitos sinais, muitos milagres, que não estão escritos neste livro, ele diz, no Evangelho que escreveu. Mas estes que eu escrevi foram escritos para que vocês saibam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, vocês tenham vida em seu nome. Nós oramos nas nossas terças-feiras à tarde, oramos por saúde espiritual, e a conversão é salvação. Não só a salvação, mas às vezes nós ficamos espiritualmente abatidos, enfraquecidos. E quando oramos, Deus nos fortalece interiormente com o poder do Espírito Santo, capacitando-nos a enfrentar as batalhas da vida. Nós oramos pedindo que Deus cure as nossas doenças emocionais, desânimo, tristeza, abatimento. Deus quer que a gente viva de bom ânimo. E em resposta às orações, nós somos emocionalmente curados. Deus quer que nós sejamos fisicamente saudáveis.
Eu sempre digo aqui, vou dizer sempre, que o nosso corpo é muito importante. Porque ele é templo do Espírito Santo. E é instrumento de justiça, da justiça de Deus. Nós servimos a Deus usando o nosso corpo. Deus nos quer saudáveis. E por isso sempre nós oramos com base em 1 Tessalonicenses 5:23. E o Deus da paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros na volta do Senhor. Eu sempre peço orações para que Deus me fortaleça espiritualmente. E peço orações pela conversão de amigos e entes queridos que ainda não creram em Jesus como aquele oficial do rei creu e toda a sua casa. Oro pelos meus parentes que ainda não têm esta fé salvadora em Cristo. Oro quando eu peço orações e oro quando eu estou abatido e quando estou doente fisicamente. E Deus responde às orações de uma forma extraordinária. Ele ministra uns aos outros. E na minha vida, principalmente de pastor, que alguém disse que o pastor cuida de todo mundo e ninguém cuida dele, né? Isso não é verdade. Que quando nós vivemos na comunhão do povo de Deus, cada irmão em Cristo tem dons. E se eu estou submisso aos irmãos em Cristo, no temor de Cristo, Deus ministra para mim através dos irmãos. E ministra aos irmãos através do dom que Ele me deu. É assim que nós somos edificados. É assim que nós somos fortalecidos. É assim que nós nos preparamos para servir ao Senhor. Eu já compartilhei experiência com os irmãos de fazer visita aos irmãos para orar pelos irmãos, é certo, mas eu me recordo de uma vez que visitei um irmão muito humilde da igreja. Ele não tinha nenhum cargo, não tinha visibilidade na nossa igreja, era um irmão, mas um irmão querido. Eu fui visitá-lo, eu ia orar por ele. Mas quando eu cheguei, falei, hoje eu preciso da oração do meu irmão. Antes que ele fizesse protesto, eu percebi que ele não estava muito disposto, eu já estava ajoelhado. Ele falou, imponha as mãos, por favor. E Deus me curou naquele momento. Eu estava emocionalmente abatido. Saí dali fortalecido. E dizendo para mim mesmo e agradecendo a Deus, como é bom fazer parte do corpo de Cristo. Onde nós servimos e somos servidos. Onde nós ministramos e somos ministrados. Onde ouvimos a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando cremos na palavra, somos curados como foi aquele jovem. Ele foi curado fisicamente. O pai emocionalmente, ele ficou muito feliz. E toda a família creu em Jesus. E toda a família foi salva.